Olá, como é que estão vocês, meus caros alunos do sétimo ano, tudo bem? Olha, nós estamos aqui hoje para mais uma aula, para mais um estudo sequencial do capítulo 9 do seu caderno que você já tem aí na sua casa. Não se esqueça, nós estamos falando do caderno 2, tá ok? E nesse caderno, no capítulo 9, dos problemas ambientais urbanos, tá? Que as cidades acabam realmente tendo muitas dificuldades em administrar tantas pessoas e o consumo de tanta energia, ou a produção de lixo, e tudo isso acaba criando efeitos colaterais que dificilmente são resolvidos assim de um momento para o outro. Acontece que entre os problemas urbanos, que nós já falamos sobre favelas, que nós já falamos sobre lixo, que nós já falamos sobre uma série de coisas problemáticas, até o desemprego, a violência, nas cidades também vem ocorrendo um problema muito sério no quesito poluição. Né? As cidades grandes são poluídas, né? Tanto que aqueles que viajam para São Paulo, por exemplo, vem aqueles painéis digitais mostrando a qualidade do ar, a temperatura, e às vezes você passa por algum lugar assim da cidade de São Paulo, você olha e está escrito assim, qualidade do ar, ruim. Você fala, nossa, mas o que está acontecendo? Mas que ar é esse que eu estou respirando? Bem, algumas cidades, elas têm alguns problemas ambientais que são muito perigosos e que têm efeitos muito ruins sobre a população. Bom, um que já é assim muito comum e que já existe em cidades até realmente menores que São Paulo, até no interior aqui do nosso estado, são as famosas ilhas de calor. Por que eu digo ilhas de calor? Porque toda cidade onde o crescimento foi sendo muito rápido, então o que vai acontecendo? Nós vamos colocando asfalto em todas as ruas, nós vamos colocando vidro e concreto nos edifícios, nós vamos também colocando uma grande quantidade de circulação de veículos nessas ruas, que acabam, além de poluir, o monóxido, o dióxido de carbono que sai dos escapamentos dos carros, eles são gases poluentes, mas eles são gases quentes, não é? E tudo isso acaba permitindo que esses centros, esses lugares das cidades, acabem tendo uma temperatura consideravelmente alta. A ponto de você ver que numa grande cidade, eu vou usar São Paulo de novo como exemplo, você tem temperaturas que, se você pegar uma periferia distante, ali que tenha mais arborização, mais circulação de ar, a temperatura pode estar 4 a 5 graus a menos do que no centro. Eu vou te dar um exemplo que é muito comum, que é a Avenida Paulista, que alguns de vocês até já visitaram. Quem passa pela Avenida Paulista fica assim, às vezes, até preocupado, falando, nossa, que lindo! Então você vê edifícios dos dois lados, você vê muitos veículos, muito vidro, muito asfalto, muito concreto, dificuldade de circulação das massas de ar. A Avenida Paulista, normalmente, ela é de 4 a 5 graus mais quente do que um lugar muito especial que tem ali pertinho. Se você já visitou o Museu do MASP, ao lado do MASP tem um parque muito arborizado, um parque de árvores seculares, para falar a verdade, chama-se Trianon. Por incrível que pareça, o Trianon, ele tem de 4 a 5 graus a menos que a Avenida Paulista, que está logo ali. Isso mostra que, de fato, nós estamos vivendo nas cidades hoje uma péssima circulação das massas de ar. Se você for aqui para Ribeirão Preto, que aqui no nosso interior de São Paulo já é considerado uma ilha de calor. Por quê? Os edifícios impedem a circulação das massas de ar, você tem muito asfalto, tem muito concreto, muito vidro, muitos carros, muitas pessoas, o que deixa ali um ar que não consegue se dissipar e a temperatura acaba sendo aumentada. Então, hoje você já percebe que ilhas de calor já são normais dentro das cidades de médio e grande porte. Só no Brasil? No mundo inteiro. Por quê? Porque há dificuldade das massas de ar terem realmente uma circulação normal e abrandarem a temperatura. E como que se não bastassem as ilhas de calor, existe ainda
problema muito sério chamado chuva ácida. A chuva ácida, primeiramente, vamos tirar aquela coisa da cabeça de que quando eu falo que algum lugar tem chuva ácida, não é que se você tomar uma chuva dessas, você vai começar a, sei lá, furar sua roupa, vai começar realmente derreter sua pele, não é nada disso, tá? Não é nada disso. A chuva ácida é resultado de grandes centros, onde você tem indústrias que são poluentes, você tem muitos carros. Essa poluição, ela acaba subindo até a atmosfera, ela acaba se misturando com as nuvens e ela cai na forma de chuva. E o que acontece? A chuva, ela fica levemente ácida, mas como vai chovendo em sequência, com o tempo, a chuva ácida, ela acaba prejudicando, por exemplo, toda a vegetação que tem num lugar. Você percebe às vezes que numa cidade grande, é normal você ver árvores que estão morrendo, que elas estão secando. Você fala, essas árvores estão com algum problema, cupim, doença? Às vezes não. O que está acontecendo? Elas ficam recebendo ano após ano a água com uma acidez acima do normal. Isso é um problema sério, porque a chuva ácida em algumas cidades do mundo tem causado assim um problema grave. Vamos pegar duas cidades assim que estão sendo muito prejudicadas pela chuva ácida. Atenas, capital da Grécia, e Roma, capital da Itália. Se você pegar essas cidades têm assim obras de arte e ruínas do passado em mármore, em calcário, que são rochas usadas na época e que estão hoje passando por problema, porque a chuva ácida vem e acaba com o tempo desfigurando os detalhes das colunas, das estátuas que estão ali, sendo um problema quase que incontornável. Por isso que muitas obras de arte que você vê hoje em Roma e em Atenas foram substituídos por réplicas, para que as originais não fossem danificadas assim irreversivelmente. E também a chuva ácida, ela pode acontecer de uma forma inusitada. Imagine que você tem aqui um parque industrial poluidor, onde vai muitos sulfetos, muitos gases poluentes para a atmosfera, e de repente uma massa de ar acabe levando essa poluição para um outro lugar. Vou te dar um exemplo. O parque industrial inglês, ele polui muito, mas uma massa de ar passa sobre a Inglaterra e acaba levando a poluição em cima da Noruega, que fica até que distante da Inglaterra. O problema é que a Noruega é um dos países mais rigorosos com a legislação ambiental. E acaba chovendo chuva ácida produzida no parque industrial inglês e acaba indo para cima da Noruega, que é o país que tem uma legislação ambiental de excelente qualidade. Então, muitos lagos noruegueses acabam ficando ácidos e os peixes morrem. De cada 14 árvores na Europa e na Noruega, uma já está realmente morta por causa da chuva ácida. Nosso maior problema de chuva ácida no Brasil aconteceu aqui na Baixada Santista. Você pega São Paulo, vai descendo para Santos, ali tem uma cidade industrial chamada Cubatão, que já foi uma das mais poluídas do mundo. Então ali a Serra do Mar em volta já foi muito danificada pela poluição que se incorporou às nuvens, que produziu a chuva ácida, destruindo um pouco, da mínima floresta atlântica que existia aqui naquela região, sem falar dos problemas que a população acabava enfrentando, não é? Contaminando com isso lençóis freáticos, poços, entre outras coisas. E o último problema ambiental urbano, eu posso dizer para vocês que no Brasil ocorre pouco, mas em alguns lugares do mundo ocorre com mais frequência, que é a famosa inversão térmica. Inversão térmica, para ocorrer, precisa ter 3 características, tá? Precisa ser, primeiro, uma cidade que fique num lugar muito alto, tá? Que fique lá a 800, 900, 1.000, 1.500, 2.000 metros de altitude. Precisa ser um lugar onde o inverno
seja mais rigoroso que o normal, tá? E precisa ser um grande centro, numa altitude grande e que o inverno seja rigoroso. Bem, com isso, o que acontece? Como é um grande centro, então tem poluição normal, né? A poluição dos carros, das indústrias, essa poluição sobe. Mas o que acontece? No inverno, o ar frio fica parado em cima dos grandes centros, porque o ar frio é pesado. Então a poluição sobe, bate na massa de ar frio e volta de novo, tornando o ar muito poluído e até realmente visualmente difícil. Nós temos aqui nosso exemplo de cidade com inversão térmica, que é a cidade de São Paulo, que está entre 850 a 900 metros acima do nível do mar. Então você vê que em São Paulo, se um dia você subir num edifício alto em São Paulo, assim no inverno, e olhar a cidade assim bem ao longe, você vai perceber que tem uma névoa, uma neblina meio acinzentada que fica sobre a cidade. É inversão térmica. A cidade do México, capital do México, é onde você tem uma das inversões térmicas mais rigorosas, porque além de ser alto, cerca de 2.000 metros, onde fica a cidade do México, dela ser enorme, muito poluidora, a massa de ar frio que fica sobre ela no inverno tem dificuldade de se dissipar, porque existem cadeias de montanhas ao lado da cidade do México, Sierra Madre Oriental, Sierra Madre Ocidental. Por isso que ela é considerada uma das cidades mais poluídas do mundo. E nós aqui, para tentar diminuir essa poluição da inversão térmica, que ocorre sempre no inverno, não esqueça disso, nós começamos a adotar uma ideia da cidade do México, que é justamente, sabe o quê? O rodízio de automóveis. Na cidade do México é muito severo, tá? Nem carro, nem veículo particular nenhum, só transporte público e veículos oficiais, como de funcionários públicos, bombeiros, polícia, ambulâncias, podem trafegar no centro da cidade do México na época do inverno, onde a inversão térmica é muito forte. Agora, se você pegar esses 3 problemas ambientais urbanos, você pode observar que a chuva ácida, as ilhas de calor, a própria inversão térmica, tudo isso é ocasionado pela atitude, pelas atividades que o ser humano acaba provocando e que voltam para ele mesmo. Por isso que nós temos uma responsabilidade muito grande pelo ar que nós respiramos. Quando nós poluímos o ar, nós acabamos tendo uma série de doenças decorrentes disso. Por isso que governos, população, são convidados realmente a combater a poluição do ar. Porque você veja, todo ano nós batemos recordes de doenças respiratórias. Nós batemos recordes de temperaturas alteradas nas cidades com as ilhas de calor. Nós temos vegetação, nós temos lençóis freáticos sendo contaminados com a chuva ácida, porque nós insistimos em levar a poluição como algo que dá para viver, dá para contornar. Então que você realmente aí do 7º ano tenha uma atitude, um pensamento diferente, tá ok? E como tarefa, você vai então no seu caderno do plural, separar aí entre 20 e 30 linhas, você vai fazer uma pesquisa, mas uma pesquisa muito interessante sobre um desses problemas ambientais aí. E o escolhido vai ser justamente a inversão térmica, tá ok? Faça uma pesquisa sobre a inversão térmica e não esqueça de dar uma pesquisada como é a inversão térmica em alguns lugares do mundo, tá? Principalmente a cidade do México. Em 20, 30 linhas, você consegue explicar tudo muito bem e aprender algo que vai fazer muita diferença na sua vida. Por hoje é só. Que vocês tenham realmente bons estudos, se organizem e lembre-se que o ângulo está sempre trabalhando para que você tenha as melhores aulas, porque nós estamos distantes, mas não separados. Abração do Isma para vocês. Tchau, tchau.